5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Por que tem amantes que ficam tanto tempo com os esposos, anos e anos? Às vezes a esposa parte ou morre, né, gente? E ele continua com aquela que era amante. Por quê? Vocês sabem me dizer por quê? Porque, gente, não houve intercessão. Não houve quem buscasse, né? Não houve intercessão, nem por parte dessas pessoas que estavam no erro, que no caso aqui era o cônjuge e amante, e nem mesmo por parte das suas esposas. Quantos casos nós temos aí de pessoas que já estão há anos até casado com amante, né? Dentro de grandes famílias, nas melhores famílias tem. O marido se casou com amante e até hoje está com amante. Até hoje vive com amante. Por quê? Né? Muitas das vezes, uma das partes morre, né? Mas viveu a vida todinha com amante. Viveu a vida todinha com o amante homem ou com o amante mulher. Por quê? Né? O primeiro de tudo aqui é lembrar que não houve certo arrependimento, logicamente não houve arrependimento de nenhuma das partes, nem por parte da amante, nem por parte do marido, nem por parte da esposa legítima. Não houve, né, arrependimento verdadeiro, certo? A gente tem que lembrar aqui que Deus entrega essas pessoas aos seus próprios delitos, ao seu próprio pecado. Essas pessoas que vivem tantos anos ali no erro, são pessoas que Deus já entregou elas ao seu próprio deleite, ao seu próprio delito, certo? Elas já estão ali há tanto tempo que para elas tanto faz estar naquela situação. Para elas é normal, para aquelas pessoas, essas pessoas que estão cegas, certo? O tempo vai passando, elas estão cegas. Mas eu posso dizer aqui com toda certeza, gente, certo? Se houver intercessão ou busca de uma das partes, Deus vai agir. Deus não vai permitir que aquela pessoa continue no seu erro, continue no seu pecado. Se há muitas dessas situações aqui onde o cônjuge vive a vida inteira com a amante, é porque não houve intercessão. Não houve quem intercedesse, nem por meio deles mesmos, nem por meio de outras pessoas. Certo? Porque quando Deus começa a agir ali, quando há alguém que interceda, um parente, um amigo, um pastor, alguém, uma pessoa que ame ali aquela pessoa, Deus vai agir e não vai permitir que aquela pessoa continue no pecado, não vai permitir que aquela pessoa continue no erro, certo? Então, se houve essa situação aqui das pessoas permanecerem, se há essas situações aqui, certo? É porque não houve, né? Ali o rompimento, a intercessão. Não há o rompimento porque não houve intercessão. Não houve intercessão de quem quer que fosse. E aí Deus, né? O pecado já diz, o pecado ele é como uma cadeia. As pessoas ficam ali, se aprisionam, muitos, né? Quantos, muitos, assim partem muitos nessa situação. Em adultério, desce as covas em adultério, vivendo em adultério, porque não houve quem lutasse por aquela pessoa, não houve, certo, um arrependimento por parte delas também, daqueles que estão no erro, certo? Então partiram, passaram a vida, aí eu pergunto, né, o que ganha um homem, né, ganhar a vida inteira e perder sua alma? É a situação dessas pessoas. Ganharam a vida inteira, mas perderam suas almas. Infelizmente morreram. Quantos já morreram na situação de adúlteros? Adúlteros e adúlteras nessa situação aqui. Certo? Né? No caso aqui, né, a situação que a esposa, que a amante se torna esposa, porque a esposa morreu e aí a pessoa já não morre mais no pecado de adultério. Morre em outro tipo de pecado, né? No caso aqui, como a pessoa mencionou aqui, né? Porque existe casos como esse, da pessoa passar a vida toda ali casada, vivendo em adultério com outra pessoa, e aí ou a esposa ou o marido morre, parte.
certo? Aí a pessoa já não vive mais no adultério porque, né? Não pode ser adultério porque a esposa não vive mais, o marido não vive mais, né? Mas eles precisam se arrepender. Morrem em outro tipo de pecado, mas não mais em adultério. Passaram a vida toda vivendo em adultério. Mas houve um momento que uma das partes faleceu, né? Eles não são mais adúlteros. Não são mais adúlteros, porém, precisam se arrepender do seu pecado de adultério, né? E muitos, infelizmente, também parte sem se arrepender do seu pecado de adultério que provocaram, né? Que viveram a vida inteira, precisam se arrepender, né? Não vive mais em adultério porque não há mais um empecilho ali, mas precisam se arrepender, tá, gente? Então, essa é a questão aqui, né? Muitos não... Aí vivem nessa situação, né? Mas porque não há quem interceda por eles, não há quem busque por eles, não há quem busque, não há quem ore, não há quem interceda. Então eles vão continuar no erro, vão continuar no pecado, porque assim, né? Porque assim Deus fez com eles, assim Deus, né? Os entregou à sua própria cobiça. A Bíblia diz que Deus entrega os homens à sua própria cobiça. E ali eles são entregues ali e ficam cegos no pecado e no erro. Chegam a um tempo que para eles, né, não é mais pecado, é normal. Não é mais pecado. Eles já estão ali tão dentro da situação que não existe mais pecado para eles. Mas não é assim que nós vemos, né? Que nós vemos. Sabemos que eles continuam no pecado, sabemos que eles continuam em adultério muitas vezes, e assim vai, certo? Mas é isso aqui, amém? Que Deus abençoe vocês.